assim como todos os elementos humanos seriam perecíveis. Por mais valiosos que eles sejam, no meio da dor, da angústia, da privação, da tragédia, a fé vai se abalar se ela não tiver a substância de Hebreus capítulo 11. A fé é firme, é fundamento. Ou na versão atualizada, é certeza, é convicção, é evidência, isto é prova. Ela tem uma hipóstase própria, uma substância própria, que nós apenas nos alegramos em receber, e o versículo 1 irá nos acompanhar no desfile de apresentações nos quais nós vamos ficar enfileirados, e o escritor aos Hebreus, nós ficaremos enfileirados exatamente como estamos aqui. O escritor aos Hebreus, a partir dos versículos 3 em diante, ele irá discorrer como essa fé, que é firme fundamento, como essa fé que acredita no que se não vê, como ela foi fundamental para os homens, versículo 2, antigos, alcançarem bom testemunho diante do Senhor. E no versículo 3, o exemplo que ele nos dá, e com isso nós estamos lembrando daquilo que ministramos no último domingo, há um paralelo de que todas as coisas que nós conhecemos, quando acordamos, quando caminhamos do mar ao sol, ao ar que não percebemos, mas que está nos mantendo vivos, todas estas coisas eram inexistentes. E Deus trouxe a existência. Eram invisíveis. E Deus trouxe visível. Então, o executor, o criador, o gerador das coisas que antes nós não vemos é Deus. E ele está dizendo exatamente isso. Se nós cremos, se nós entendemos que pela fé aquilo que não existia veio a existir, a fé precisa consistir na credibilidade, na confiança, na fiduciariedade de que é Deus que vai trazer à existência aquilo que nós não vemos. Por mais angustiante, por mais atribulada que seja a nossa experiência atual, aquilo que antes não existia, Deus trouxe à existência. E a partir do versículo 4, nós começaremos uma galeria, ela é organizada. O escritor dos Hebreus, ele categoriza aqueles a qual ele vai apresentar como homens e mulheres de fé, e ele começa com 3 figuras. Ele começa falando de Abel, ele fala de Enoque e ele fala de Noé. Todos os 3 são pré-diluvianos, isto é, são homens que andaram com Deus, que viveram experiências dessa fé sobrenatural e que existiram antes que o dilúvio acontecesse. E aí o escritor dos Hebreus vai nos dar, em cada uma dessas passagens, todas essas referências, e aí eu vou precisar que vocês não esqueçam de algo que nós vamos precisar em todos os sermões. O versículo 1 de Hebreus, a fé como firme fundamento, será a conexão, a ligação de todas as experiências de fé que nós falaremos. Isto é, cada um deles dará testemunho da fé de coisas que eles não viam, mas acreditavam. Das coisas que eles não alcançaram, mas esperavam. Das coisas que eram evidentes, mas foram alcançadas por eles, e não será diferente. Então, hoje nós falaremos dessa expectativa de fé, do versículo 1, na experiência desses 3 pré-diluvianos, isto é, 3 homens que viveram antes do dilúvio. Abel, Enoque, Noé. Amém? Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Maior, me parece dimensionar, mas na verdade o original tem mais a ver com eficiência, com otimizar do que dimensionar. Talvez o melhor texto seja da atualizada, que diz assim: Abel ofereceu sacrifício mais eficiente do que Caim, pelo qual
alcançou ou obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. E algumas coisas são interessantes da gente saber. Por que, evidentemente, o escritor não começa de Adão? Porque ele começa por Abel. Algumas referências não são tão fáceis e tão nítidas de perceber. É muito provável, nós já falamos aqui, que esse escritor, se não é Paulo, sofreu influências paulinas. Ou um discípulo, ou um cooperador, ou um estudioso, um estudante do apóstolo Paulo, porque a teologia de Hebreus está muito impregnada da mesma teologia de livros que Paulo escreve, sobretudo Romanos, Gálatas e Efésios. Então, Paulo, quando se refere a Adão, ele jamais utiliza Adão como um protótipo de bondade, e sim de queda. Adão não aparece como um herói da fé, porque, na verdade, ele é um anti-herói dessa situação. Adão é sempre apresentado como aquele que trouxe o pecado ao mundo, em contraposição a Cristo que trouxe a salvação. Porque por um só homem veio o pecado e a condenação a todos os homens. E também, por um só homem, veio a salvação a todos os homens. Então, haveria uma confusão da teologia de Hebreus se Adão, mesmo antes da sua pré-queda, fosse apresentado como um herói da fé. Há exemplo disso, que Sansão, com um final duvidoso, é apresentado como um herói nessa galeria. Mas Adão não. Adão não é um homem que foi justificado pela fé. Adão é um homem que se corrompeu por falta de fé. Então, Adão não é um herói da fé porque vivia antes de boa e era visitado por Deus e cuidava do jardim. Ele não pode ser participante dessa galeria dos heróis da fé porque ele é o oposto da fé. Ele é aquele que não confiou nas palavras de Deus quando disse: se comerdes, certamente morrerás. Então, Adão é aquele que não creu. Adão é aquele que não obedeceu. Enquanto Abel, ele é apresentado como alguém que ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender do próprio texto é que a obra de fé de Abel é a entrega. Então, evidentemente, nós teremos 3 obras de fé desses 3 homens. Abel entrega, Enoque caminha e Noé persiste. A obra de fé de Abel é entregar. E a Bíblia diz que ele entregou um sacrifício que agrada a Deus. Apesar desse texto falar do sacrifício ou de oferta, nós temos diversos textos e que demonstram, primeiramente, que quando Abel entrega ao Senhor, Abel entrega algo que ele não viu e agrada a Deus. O que quer dizer isso? Pela fé, Abel entregou um sacrifício que agrada a Deus, quando ninguém antes havia entregue nenhum sacrifício. Abel entrega uma oferta antes que qualquer pessoa entregasse uma oferta. Ele não utiliza referenciais para exercer a sua obra. Por isso a Bíblia diz que o que é gerado em Abel para apresentar uma boa obra diante de Deus, o bom sacrifício, é produto de fé. Lembram? A fé é aquilo que não se vê. E Abel consegue entregar algo sem que em volta dele, ou antes dele, qualquer pessoa tivesse entregue um sacrifício que agrada a Deus. Então, o primeiro ato de Abel, que o coloca nessa categoria, é o fato dele ter entregue uma oferta que agradou a Deus, quando os demais não entregaram, quando antes dele ninguém entregou, e quando alguém que estava ao seu lado entregou um sacrifício que não agradava a Deus. Isso significa algumas coisas. A primeira delas é que Abel tinha a referência da fé. A fé, ela só é possível em Deus. É possível que a sua proximidade com Deus, a sua relação com Deus, fizesse ele entender da importância de oferecer um sacrifício que agradasse a Deus. Alguns teóricos se discutem do porquê essa oferta foi
agradável ao Senhor. Alguns acreditam que Abel aprendeu da lição do jardim, quando Deus matou um animal para revestir os homens, e mesmo sem lei, mesmo antes que a lei existisse, mesmo antes que Moisés existisse, Abel ofereceu um sacrifício de animal semelhante àquele que foi sacrificado no jardim, como uma pretensa revelação do que haveria de acontecer com o Filho de Deus, que também seria sacrificado. Alguns teóricos, é bem provável que a oferta de Abel é produto de alguém que está conectado com Deus, ao ponto de perceber, a manter a leitura da pedagogia do sacrifício. Outros talvez entendam que o que Abel entregou não foi apenas uma oferta que agradasse ao Senhor do ponto de vista físico, mas que o comportamento de Abel, a sua inocência, a sua pureza, foi o sacrifício que agrada a Deus. E essas pessoas que entendem dessa forma, conseguem descobrir isso pelos diálogos de Gênesis, em que Caim, ao ter rejeitado a sua oferta e ter irado o seu coração, Deus diz: se certamente você proceder bem, a tua oferta certamente será aceita. Então é muito provável, desse segundo segmento, que as palavras de Deus direcionadas a Caim sugira que, de fato, a entrega que Abel fez não foi apenas porque ele fez conforme aquilo que Deus falou para ele, ou conforme aquilo que ele observou da experiência do jardim, mas porque o seu coração era a principal oferta. A sua vida, a sua vontade de agradar a Deus era a sua oferta. O escritor continua escrevendo: por isso, ele obteve testemunho de ser justo. Versículo 2: obtiveram um bom testemunho diante de Deus. Porém, aqui, Abel consegue um testemunho diante dos homens, porque ele ofereceu uma oferta que agradava a Deus, significando dizer que, de fato, Abel tenha sido justificado porque foi derramado sangue inocente. E você vai ter Abel como símbolo de sangue inocente, de sangue derramado, de sangue que precisa ser vindicado, que precisa ser vingado, que precisa ser cobrado em toda a Escritura. Jesus fala em Mateus capítulo 23, do qual nós vamos, versículo 35, que nós iremos ministrar, que será cobrado o sangue desde Abel, o justo, até Baraquias. Isto é, o sangue que foi derramado será cobrado. Em Mateus capítulo 27, versículo 25, quando Jesus está sendo levado a ser crucificado, ouve-se a voz do povo da turba e diz: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A ideia de que Deus não nos deixará sem sermos vingados. Se você pegar textos de Apocalipse capítulo 6, pode abrir para mim, Samir. 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Abre para mim 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E aí nós não podemos perder a percepção do testemunho de Abel. Abel, ele é um tipo de Cristo, até que Cristo seja apresentado. A percepção de Abel, por isso ele é um herói da fé, de que ele era inocente. E o primeiro sangue de inocente derramado foi dele, porque ele morreu pelas mãos de seu irmão Caim, sem que ele tivesse culpa. Por que ele é um tipo de Cristo? É porque ele é um exemplo de Cristo. Porque Cristo também morreu sendo inocente. Se o sangue de Abel está sendo reclamado e será vindicado, se o sangue dos santos está sendo reclamado e será vindicado, Deus irá vingar-se. Porque nós podemos imaginar que aqueles que rejeitam a Cristo e o seu sangue não serão também vingados. Por que nós achamos, consideramos que Deus, que lembra-se de Abel,
também não reclamará esse sangue inocente do nosso Salvador. Hebreus, logo depois do capítulo 12, versículo 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O que o texto está dizendo, pode voltar para lá, Samir, por favor? O que o texto está dizendo é que o sangue de Abel continuou falando sobre a terra, declarando: Abel foi sangue inocente que foi derramado. Isso não ficará de graça. Os santos que morrem no Senhor derramaram o seu sangue e estão clamando no trono do Senhor. E Deus os vingará. Mas ele está dizendo que Jesus Cristo, que teve o seu sangue derramado, é um sangue superior ao de Abel e também será vindicado. Esse é o testemunho de Abel, aquele que de fato foi justificado pela fé. Versículo 4. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E aí é muito interessante como o escritor aos Hebreus utiliza 3 vezes, triplicemente, a palavra trasladar, que significa retirar, arrebatar, arrancar. Se Abel é um tipo de Cristo, isto é, se Abel representa o sangue de Cristo derramado, Enoque, pela fé, representa a igreja. Alguém que caminha com Deus e alguém que será tirado. Por isso, por 3 vezes a palavra aparece. Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque ele andou com Deus de tal modo que não era justo que ele visse a morte. E não foi achado no meio do povo. Eles procuraram por Enoque e ele não foi encontrado. Por quê? Porque antes de ser tirado, arrebatado, trasladado, ele alcançou testemunho que agradou ao Senhor. Ele é um tipo da igreja. Isto é, Enoque figura como um dos homens que caminhou com Deus numa época em que as pessoas não caminhavam com Deus. Então, se Abel consegue oferecer uma oferta que agrada a Deus antes de ter visto alguém oferecer uma oferta, isto é, pela fé, algo que ele não viu, ele conseguiu fazer. O Enoque é diferente. Enoque não viu na sua geração homens que andavam com Deus. A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E depois de ter gerado Metusalém, ele viveu ainda 300 anos, numa geração em que ninguém andou com Deus. É interessante que Enoque é colocado como um homem que conseguiu viver 300 anos depois de gerar Metusalém, se relacionando com todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, claro, a gente está falando daquela região da Mesopotâmia, que era o mundo habitado. Mas em todo, ao redor, toda a civilização humana, em volta de Enoque, estava pervertida. Enoque não é um homem para ser desconsiderado. Ele é um dos homens que são mencionados não apenas pelo escritor aos Hebreus, mas ele é citado, inclusive, por Judas, que cita o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, que é um livro que nós consideramos, apesar dele ser autoepígrafo, isto é, ele possivelmente foi escrito já em séculos posteriores, foi escrito em grego, mas o livro de Enoque é um dos livros que são reputados com uma literatura deuterocanônica, isto é, uma literatura que evidentemente não entrou no cânon das Escrituras Sagradas, mas é mencionado pelas Escrituras Sagradas e relatam a biografia deste homem. Evidentemente, ele não foi escrito por Enoque, claramente, porque na época de Enoque não se escrevia, não era registrado. Os registros começam quase 600 anos depois. Moisés é um dos primeiros a fazer os registros. Então, evidentemente, o livro de Enoque não é um livro ideal para considerar. Até me perguntaste isso certa vez, não foi por que não?
Mas o livro de Enoque, nas cavernas de Quirã, os achados dos MSS, dos manuscritos, dos livros deuterocanônicos, isto é, aqueles que não são canônicos, mas são citados pelas escrituras, foram achados que mais foram relevantes para entender algumas datações dos demais livros da Bíblia, inclusive o livro de Enoque. Enoque, ele consegue, pela fé, caminhar com Deus, numa geração que não caminhava com Deus. E ele é um tipo da igreja porque isso fala conosco. Eu sei que nós estamos ambientados. Eu sei que nós estamos acomodados. Eu sei que nós estamos muito bem alojados na nossa geração. Eu sei que há muito conforto, não apenas físico, mas existe um conforto social, boas relações de amizade, boas transações humanas, bons conceitos que estão nos relacionando com a nossa geração. Mas, evidentemente, nós não podemos nos esquecer do exemplo de Enoque, porque é o mundo que nós estamos inseridos como igreja, não caminha com Deus. E nós podemos estar anestesiados, sedados, a imaginar que nós estamos no mundo e dele somos, mas somos advertidos constantemente pela palavra de Deus, que quem ama o mundo e as coisas do mundo não pode ser do Senhor. Porque quem ama o mundo e as coisas que nele há, não há o amor de Deus. Enoque andou com Deus. E isso foi um testemunho da sua fé. Ele teve uma vida inteira com Deus. E ele conseguiu ser ele mesmo, na sua geração, o monumento da fé. Não foi a arca que todo mundo viu. Não foi uma oferta que foi apresentada e agradou o Senhor. O próprio Enoque foi um monumento da fé. Ele, a pessoa dele, somos nós. É o que Deus espera de nós. Que para muito além da acomodação que este mundo nos dá, do conforto, eu não estou falando de conforto físico, estou falando de conforto emocional. Este mundo oferece muito conforto emocional. Sugere boas relações de agradabilidade se nós não tocarmos em assuntos que os espinham. Se nós não vivermos a autenticidade da nossa fé. Se nós não formos uma voz de protesto diante de uma geração pervertida e má. Se nós não fizermos essas coisas, porém, Enoque é um alerta de que caminhar com Deus é justamente isso. Caminhar com Deus pela fé, sem ver ninguém que faça a mesma coisa. A fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a certeza, o fundamento de tudo que nós não vemos em volta de nós, pela fé, é como devemos viver. Se pela fé nós não vemos uma sociedade moralmente aceitável diante do Senhor, é pela fé que nós acreditamos que podemos andar moralmente aceitável diante do Senhor. Se pela fé nós não conseguimos ver como os homens valorizam a palavra de Deus, nós não vemos, pela fé, o nosso firme fundamento, nós andaremos segundo a palavra de Deus. Se pela fé nós vemos uma humanidade completamente distorcida no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor, nas relações sexuais, nós, pela fé, mesmo sem ver, andaremos com Deus. Pela fé, alcançou o testemunho que agradará a Deus. Isso se aplica e se aplicará à vida da igreja. Seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que estiverem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos trasladados ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Versículo 6. Como prometido, nós vamos cortar um pouquinho de Noé para nos focalizar quando pregarmos em capítulo 24 de Mateus. Ora, sem fé,
É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que o escritor aos Hebreus faz, ao interromper a sua galeria de fé, ele cita o capítulo 1, a fé que não vê, mas crê, que vive o mundo real, mas é invisível. Ele cita que homens antigos deram um bom testemunho, versículo 2. Ele cita no versículo 3 que o mundo que foi criado, os mundos que foram criados, são parâmetros para que a nossa fé continue acreditando no que Deus pode consubstanciar e substanciar. Ele cita Abel como exemplo, ele cita Enoque como exemplo, mas antes dele falar de Noé, no versículo 6, ele decide fazer uma interrupção. Ele decide, é como se ele decidisse fazer uma aplicação no meio da sua galeria. Como se ele fizesse uma aplicação simultânea. É tão importante o que ele vai dizer que ele interrompe o fluxo dos pré-diluvianos. Ele diz que pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vi o testemunho de João. Eu vi o testemunho de Maria. Eu vi pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pela fé nós cremos que Ele irá nos galardoar. O que o escritor está dizendo, e eu queria que vocês entendessem isso, porque nós estamos chegando próximos das aplicações. O que o escritor está dizendo é: a fé é firme fundamento, mas as coisas não estão acontecendo. A fé é firme fundamento, mas não, as pessoas que você quer que seja curada não estão sendo curadas. A fé é firme fundamento, mas o dinheiro que você está esperando para pagar suas contas não está chegando. A fé é firme fundamento, mas as coisas que você espera que aconteça não está acontecendo. A fé é firme fundamento, mas nada está sendo materializado. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé que será galardoada no futuro. O que eu estou dizendo para você é que é em saber que mesmo que essas coisas não aconteçam, a tua fé é que você irá ser galardoado. Então, agora deixa eu continuar. Agora deixa eu falar de Noé. Mas antes de falar dele, eu quero dizer que pela fé, você não espera a materialização das coisas dessa vida, mas ser galardoado no futuro. Nós esperamos muitas coisas. Eu, pessoalmente, seria mentiroso. E eu não vou fazer isso, nem adianta fazer, porque vocês vão saber que eu estou mentindo, porque vocês fazem a mesma coisa. E vocês, não é possível que esse homem vai ser trasladado aqui na hora desse culto. Impossível, irmãos, não esperem por isso. O que eu estou querendo dizer é que nós esperamos ainda que a nossa fé seja respondida nesta vida. O que o autor está dizendo, e ele vai trazer pessoas que tiveram suas orações respondidas, é que este não é o ponto que nos fundamenta. Pode acontecer? Ele vai nos livrar da fornalha? Pode. Mas se não acontecer, nós esperamos o galardão. E não nesta vida. Nossa alma pela fé já está projetada para a eternidade, e não para essa vida. E como prometido, versículo 6, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Lembram quando eu suspirei no começo? Aí tem tanta coisa nesse versículo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, pela fé ele foi avisado por Deus, sem ter visto nem nuvens, nem sombras de nuvens. Pela fé ele não viu que as coisas aconteceriam. O que o autor está dizendo é, quando Deus falou para ele que iria acabar com o mundo, ele temeu, confiando de que Deus não mente. Mas ele viu que Deus havia dado para ele a oportunidade de salvar a sua família. E ele, pela fé, agradeceu a Deus que iria destruir o mundo, mas que estava dando para ele a oportunidade de salvar a sua família.
E o projeto de Noé, a partir daí, passa a ser fazer uma arca, porque ele acreditou que Deus estava falando a verdade, sem ver. E o autor está falando claramente sobre o versículo 1. A fé não é o que se vê, mas ela é fundamento consistente, evidência. A fé é elencos, é evidência, é prova que as coisas irão acontecer. Aí a Bíblia diz que por conta disso, ele preparou uma arca. E ele levou quase a vida toda, crendo naquilo que ele não estava vendo. Abel entregou uma oferta que ele nunca tinha visto outras pessoas fazerem. Enoque, ele teve um testemunho numa geração onde ele não viu ninguém fazendo. E este homem, ele creu, mesmo sem ter visto uma gota de água, de que Deus falava a verdade. Por isso, pela arca, não pelo dilúvio, o mundo foi condenado. A Bíblia não diz que o mundo foi condenado pelo dilúvio. A Bíblia diz que o mundo foi condenado pela arca. E é por isso que eu não quero me desgastar tanto nesse texto, porque Jesus vai falar a mesma coisa sobre isso. Como foi nos dias de Noé, vocês não creram. E isso trouxe condenação para eles. Como eles não creram, vocês não estão crendo em mim. A arca virou condenação para o mundo. A cruz pode ser salvação para alguns, mas a cruz é condenação para o resto. Todos que rejeitaram a Cristo serão condenados. Todos, sem exceção. A arca, que era para a salvação, virou arca de condenação. E falaremos isso no futuro. Noé não é um tipo de Cristo. Noé não é um tipo da igreja, mas ele é o contraponto da nossa geração. E como ele é o contraponto da nossa... Falando de dilúvio, né? Só desliga para mim aqui, por favor. A gente pode esperar. Tá bom. Voltando aqui, irmãos. Então, com isso nós concluímos. A fé, o qual é impossível de agradar a Deus, não é qualquer fé. É a fé que entrega a coisa que Deus quer. E eu sei que às vezes a gente quer entregar não aquilo que Deus quer, mas a gente quer entregar aquilo que a gente quer entregar. E foi esse o pensamento de Caim. Eu quero entregar isso. Isso aqui não. Não, isso aqui eu não estou disposto. Eu estou disposto a entregar isso. Vai dar certo? Não vai dar certo. Pela fé, Abel entregou melhor oferta que Caim. A fé que caminha, a fé que produz salvação, não é da empolgação, não é da emoção. É da fé que caminha a vida toda ao lado do Senhor. E a fé de Noé é a fé que persiste porque confia que Deus não apenas prometeu, ele irá cumprir. E o texto termina, evidentemente, dizendo: será galardoado. Isto é, no versículo 6, que crê que ele é galardoador dos que o buscam, nele há recompensa. Nós queremos aplicar. E eu gostaria, antes de nós aplicarmos, nós não teremos tempo de discorrer sobre todas as aplicações. Mas, para além das aplicações que nós vamos ler, existem boas aplicações nesse semanário. Eu queria que vocês olhassem com carinho depois. Não é esse, Samili. Agora sim. Nós intitulamos esse sermão Firme Fundamento que não se vê. A fé que resiste ao silêncio. Primeira aplicação. O firme fundamento que não se vê
precisa perdurar na obediência, se pendurar na obediência para não cair. Assim como Abel, Enoque e Noé, nunca saberemos o plano completo. Então, cumpramos o que nos cabe. Esse tipo de fé não é reativa às circunstâncias. Por exemplo, um bom diagnóstico, uma promessa de aumento de salário, ou de que os filhos voltarão para Cristo, ou que o marido parará de beber, nem em qualquer previsão de dias melhores. Essa fé, ela não é baseada nas estações, nas circunstâncias que mudam. A fé que resiste ao silêncio de Deus na noite mais fria, na hora mais dura, na dor mais aguda. A fé que ofega, mas persiste no meio do caos, da desordem, que toma o controle de nossas mãos, o chão de nossos pés, a luz dos nossos olhos e às vezes até desorienta os nossos sentidos. Ela espera aquilo que não vê, confiando no amor daquele que já provou o seu amor. Cristo, nosso Salvador. Amém? A fé que agrada a Deus. A verdadeira fé que agrada a Deus é um chamado, primeiro, para se entregar a Ele. Não existe fé sem entrega. Já vi muitas pessoas dizendo, eu sou um homem de fé. Já se entregou a Cristo? É dele. A melhor oferta é a do coração. Já é um homem do Senhor? Então não pode ser um homem de fé. Pode ser um homem de otimismo, que é um nome que nós damos para a fé humana. Mas a fé de Hebreus 11 é uma fé espiritual que não pode se autoelaborar, não pode ser produzida, não pode ser copiada. Pode até ser copiada, pode até aparecer, ela pode se maquiar, ela pode se travestir, ela pode se arrumar toda. Mas ela não vai sobreviver às provas que Deus coloca para a vida do verdadeiro cristão. E elas estão ali é para nos distinguir, para nos separar, para nos enfileirar em lados opostos. Segundo, a fé que agrada a Deus é que é um chamado para caminhar com Ele. Quantas pessoas não entendem que o cristão é chamado para caminhar? Não é para levantar a mão, não é para receber oração, não é para confissão apenas, mas é para caminhar com Deus como Enoque andou. Terceiro, é um chamado para persistir nele, nas horas mais duras, nas horas mais difíceis, na hora do problema, da tragédia, do caos. Nós somos chamados para persistir como persistiu Noé. E isso foi imputado como justiça. Para manter os nossos olhos na eternidade. Ele é galardoador, é o que há de vir. Não é o que nós vemos. Só é possível ter essa fé e não é possível, irmãos, e eu não estou dizendo isso aqui para os irmãos dizer, pastor, eu aprendi, eu vou produzir esse tipo de fé em mim. Não é sobre isso esse sermão. Não é para você sair daqui dizendo, pastor, eu tenho que acreditar na eternidade. Não. É para você se encher de Deus. Para você orar, para que Ele produza esse tipo de fé em você. É você que vai pedir para Ele gerar. É você que vai pedir para Ele colocar a eternidade dentro do seu coração. Para Ele buscar a fé do céu e colocar dentro de você. É Ele que gera a eternidade em nós. Cristo é o galardão da nossa fé. Ele é a promessa para nós. É com Ele. É Ele a nossa grande recompensa. A verdadeira fé que vem de Deus, primeiro, é firme fundamento do que não se vê. Segundo, ela é gerada e preservada pelo autor da nossa fé. Ele não apenas gera, ele mantém a fé que gera a salvação. E ela será recompensada pelo consumador da nossa fé. E a Bíblia diz isso mesmo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E eu gosto desse texto, salvo engano, ele está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Eu disse salvo engano, eu vou arriscar. É isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que ele está dizendo? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu estou seguindo, olhando para Jesus. O que o escritor está dizendo é olhando para imitar Jesus. Aqui não é a proposta de que ele é a resposta, mas de que ele é o exemplo. Esse texto é sobre o exemplo dele. Olhando para Jesus, para o exemplo dele. Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava preparado para ele, ele suporta a cruz, ele despreza a afronta e depois se assenta à destra do trono de Deus. Amém? Muitas informações, então vamos cantar para ver se a gente vai